O que são dividendos? É uma parte do lucro de uma empresa que é distribuída para os acionistas, tá? É a parte do lucro de uma empresa que ela distribui pelos acionistas. Ela reserva essa parte do lucro para distribuir entre os acionistas. É isso mesmo, tá? Maravilha, né? Parece muito bom, né? E é realmente muito bom. Tá, Aline, mas como que eu faço para receber dividendos? Como que eu faço para se tornar um acionista e começar a receber dividendos das empresas? Como que eu faço isso? Bom, agora você já sabe que os dividendos é uma parte do lucro e a empresa distribui esse lucro entre os acionistas dessa empresa, beleza? E aí, o que você tem que fazer para se tornar um acionista? Primeira coisa, né, gente? Primeira coisa, você tem que abrir conta em uma corretora de valores, tá? Corretora de valores, que é lá a instituição financeira voltada para investimentos. Você vai abrir conta numa corretora de valores, tá? E lá, através da corretora, dentro da corretora, você vai ter acesso ao mercado de ações. E aí você tem que pesquisar, né? Você tem que estudar para saber quais empresas que pagam dividendos, se esse for o seu objetivo. Então é basicamente isso. Para você ter acesso às empresas que pagam dividendos, você precisa abrir conta numa corretora e investir através da corretora, tá? Tá, mas Aline, quanto que são esses dividendos? Não existe, pessoal, um valor específico, tá? Um percentual específico. A empresa decidiu pagar 5% em dividendos. Toda empresa tem que pagar, um exemplo, 5% de dividendos. Não tem um valor específico, um valor determinado. A empresa é que determina isso, tá? Se ela vai pagar 1% de dividendos, se ela vai pagar 2%, 5%, enfim, é a empresa que decide isso, tá? Algumas empresas pagam mais dividendos, outras pagam menos dividendos, tá? E aí, quando que eu recebo isso, Aline? Quando que eu recebo? Tem empresas que pagam dividendos mensalmente, tem empresas que pagam trimestralmente. Isso daí é a empresa que vai decidir também. O período que elas vão fazer o pagamento dos dividendos, são elas mesmas que vão decidir. E aí, como que eu vou receber esses dividendos, né? Como que se recebe os dividendos? Os dividendos, pessoal, quando chega na data de pagamento dos dividendos daquela empresa, o valor cai na sua conta da corretora. Olha que maravilha, você não precisa fazer nada. E ela também vai determinar quando, né? Se é mensal, se é trimestral, né? Ela que determina também quando que ela vai fazer os pagamentos. E por que as empresas pagam dividendos? Simplesmente para atrair mais investidores, atrair mais acionistas, tá? E é uma forma também dela recompensar os acionistas atuais que ela tem, tá? É uma forma de recompensar. Você investe aqui na minha empresa e eu vou te pagar aqui um pouquinho do meu lucro, vou te pagar aqui um pouquinho de dividendos, você que que comprou minhas ações e tal, uma forma dela recompensar e uma forma dela atrair mais investidores, porque muitos investidores usam como estratégia para investir em ações, né, receber dividendos. Vou investir nessa empresa aqui porque ela paga dividendos, tá? Isso daí é um diferencial para a empresa, se ela paga dividendos. Então, ela com certeza ela consegue atrair mais investidores. Aline, todas as empresas pagam dividendos? Como eu acabei de falar aqui, né? Tem algumas que não. E as que pagam, elas acabam que elas têm mais vantagem, né? Para algumas pessoas é importante investir em ações que pagam dividendos, tá? Eu não foco muito em empresas que pagam dividendos, assim, até tenho algumas, mas foi por coincidência. Eu gosto mais de empresas que estão em desenvolvimento, tá? Em crescimento, que tem muito desenvolvimento ainda, tem muita abrangência ainda para alcançar, mas tem muita gente que foca em dividendos. Então não são todas que pagam dividendos. Quer ver 2 exemplos de empresas gigantescas que não pagam dividendos? Facebook e Amazon,
tá? Essas duas gigantes aí, elas não pagam dividendos, tá? Pô, Aline, mas caramba, essas empresas aí milionárias, né? Como que elas não pagam dividendos? Essas empresas que não pagam dividendos, elas alegam o seguinte, elas falam que elas pegam o lucro total e reinvestem na empresa para a empresa crescer mais, tá? Elas investem no crescimento da empresa e assim os acionistas eles também ganham, tá? De uma outra forma, né? Ou seja, com a valorização das ações. Então é isso que essa é a estratégia que elas usam. Elas pegam as empresas que não pagam dividendo, né? O argumento é que elas usam o dinheiro todo, o lucro todo, não dividem entre os acionistas, mas elas pegam esse dinheiro para reinvestir na empresa e os acionistas terão uma valorização também, normalmente uma valorização nas ações. Então os acionistas eles vão ganhar da mesma forma. Alguns exemplos de quem paga dividendos. Eu separei aqui alguns setores para vocês saberem, né? Bancos pagam dividendos, empresas de telecomunicações, como a Vivo, por exemplo, empresas de minério de ferro, como a CSN, fundos imobiliários pagam dividendos todo mês, isso é uma característica dos fundos imobiliários, tá? Por isso que muita gente que está focado em investir para receber dividendos, investe muito em fundos imobiliários, tá? E tem muitas outras. Então é isso, pessoal. Isso expliquei sobre os dividendos, tá? Ah, um detalhe, se você investe lá fora, na Bolsa Americana, você recebe dividendos em dólar. Olha que maravilha, tá? Eu tenho algumas ações lá fora e eu recebo em dólar. Cai na conta da corretora, tá? O valor lá dos dividendos cai diretamente na conta da minha corretora que eu invisto lá fora. Não é maravilhoso isso, gente?